Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Alan Victor e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos períodos do Brasil República que foi a Era Vargas. Um presidente que com certeza você já deve ter ouvido falar. A Era Vargas foi um período cheio de tretas, que já começava desde o início do seu partido, que era a Aliança Nacional Libertadora, que era formada de grupos opostos, rivais ali dentro do seu partido, onde ele conseguia maestramente ali administrar as coisas e conduzir esses dois grupos para frente. Então basicamente o que aconteceu na Era Vargas foi o seguinte: segue comigo no vídeo que você vai entender também. Roda a vinheta! Então vamos fazer um breve resumo de como ele chegou à presidência do país. Havia a oligarquia paulista e mineira, onde eles se revezavam nas trocas de presidente. O último presidente havia sido paulista, estava na vez dos mineiros. Só que houve uma fraude ali nas eleições e quem foi eleito foi mais um paulista, o Júlio Prestes. Então o que aconteceu? Minas se dividiu dessa parceria que tinha com os paulistas e se juntou aos gaúchos e paraibanos, apoiando a presidência o candidato Getúlio Vargas, do Sul. Como já era de se esperar, o candidato paulista venceu as eleições, só que a Aliança Nacional Libertadora, que foi o partido fundado ali pelos mineiros, atestou ali o resultado das eleições, informando que havia uma fraude, coisa do tipo, e muita coisa foi acontecendo naquela época, muita treta por causa disso, que culminou no assassinato do vice-presidente. Com isso, quem assumiu foi o Getúlio Vargas, após alguns dias ali onde uma junta militar estava governando o país. Isso foi o chamado golpe de 1930, que deu origem à Era Vargas. E o que foi que esse governo ele fez? De início, Getúlio ele ficou com um governo provisório ali administrando as coisas, onde ele fez algumas reformas ali, como a instalação de uma indústria básica, a centralização do poder, a unificação dos estados federados. Durante essa fase provisória, ele criou algumas coisinhas ali. Instaurou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, conhecido como Ministério da Revolução, que passou a organizar a legislação trabalhista. No campo econômico, ele passou a investir na industrialização, para assim substituir as importações que o país fazia. Mas ele manteve firme ali a indústria cafeeira, para que ela não perdesse a sua força, que era o nosso principal meio de exportação. O principal objetivo dessas políticas foi o fortalecimento do Estado. Após algumas pressões que estavam havendo ali na época, em 1932, ele então assumiu o governo constitucional, onde ele havia sido sim eleito para isso, onde foi fundada uma nova Constituição em 1934 e alguns departamentos também ele criou. E o Código Eleitoral ele previa o voto direto. Vargas também ele elegeu alguns sindicalistas para representarem a classe e houve a promoção de uma censura política no país e cultural, de acordo com a política do regime. E chegamos agora ao Estado Novo. O Estado Novo foi um regime ditatorial. E o que estava acontecendo ali? Houve uma eleição onde Getúlio Vargas ele não se candidatou e também não apoiou nenhum daqueles candidatos ali. Aquilo causou um grande rebuliço nas pessoas, que não entendiam por que ele estava fazendo aquilo. Mas a sua intenção era um pouco diferente. Porque ele esperou passar essas eleições e ali aplicou um golpe, e como ninja, ele reassumiu mais uma vez o governo do país. Só que de uma forma bem mais intensa, digamos assim. Então você vê, né? O cara chega ao governo com o cara sendo assassinado, não se sabe por quem, depois dá ali um golpe e entra no governo de novo. Onde vocês acham que isso ia dar? O que não começa bem. Olha o jeito como ele morreu. Que concentrou ainda mais poderes nas mãos do Getúlio Vargas. Isso porque ele fechou os outros partidos políticos, eliminou o parlamento e o único que permaneceu foi o poder judiciário, juntamente ali com o regime. Isso porque foram lançadas na mídia várias fake news de uma insurgência de grupos extremistas. No período do Estado Novo foram implementadas a consolidação das leis trabalhistas. Nesse período também foram constituídas muitas indústrias de base, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce e a Fábrica Nacional de Motores, onde ele conseguiu até uma parceria ali com o governo americano, de que eles iriam financiar a construção da nossa usina de aço e parte dela seria cedida aos armamentos militares dos americanos na Segunda Guerra Mundial. E o fim do Estado Novo se deu da seguinte forma: em 1945, a campanha eleitoral estava em curso e Getúlio Vargas estava ali em um comício.
Ele tinha um apoio popular, onde ele havia já criado a fama de o pai do povo, dos pobres, desse tipo de pessoa assim. E ele tinha a grande maioria a seu favor, onde ele provavelmente seria reeleito e iria continuar assim seu mandato no poder. Para que isso não acontecesse, um ministro de guerra, ele, depois Getúlio do poder, destituiu Getúlio Vargas do governo do país. Quem assumiu interinamente o cargo foi o presidente do Supremo Tribunal, até ocorrerem as eleições e Eurico Gaspar Dutra ser eleito o próximo presidente, assim acabando o Estado Novo. Mas, quando terminou o mandato do Eurico Gaspar Dutra, adivinhe quem foi eleito o próximo presidente? O Getúlio Vargas, no seu segundo mandato. Dessa vez respaldado pelos votos diretos, mas esse assunto já fica para um próximo vídeo. Então, se você estava vivo naquela época, eu gostaria de saber como eram que aconteciam as coisas. Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você tem aquele amigo que é fanático por política, gosta de saber tudo sobre esse assunto, debate, discussões, compartilhe esse vídeo para que ele também possa obter essa informação. E se perdeu o vídeo anterior, ele vai ficar aqui embaixo na descrição, falando sobre a República Velha, o início do Brasil República. Por hoje é só, beijinho, beijinho, um abraço e tchau!